Amém. A gente está se preparando para mais um retiro chegando, e eu não sei você, mas eu estou cheio de expectativa. Você está cheio de expectativa aí? Amém? Quem está com expectativa de ir para o retiro mais uma vez? Eu não sei se com vocês é assim, mas, pelo menos com a gente lá em casa, com a minha família, quanto mais a gente tem expectativa, a sensação que dá é que as lutas vêm na mesma proporção. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu sempre tenho essa sensação. Sempre que a gente está perto de algum retiro, sempre que está perto de Go Camp, de conferência aqui da igreja, o ar-condicionado sempre dá algum problema, o carro bate ou quebra, acontece sempre alguma coisa. Não sei se é assim com você. A Lê, ela brinca, tem falado para uns amigos mais próximos nossos, que ela fala assim, a minha expectativa é sobreviver até chegar ao retiro. A gente só tem que chegar lá, pelo menos. Semana passada, a gente saiu do culto aqui, chegou em casa, abriu a porta, entrou na cozinha, a cozinha estava totalmente inundada por um guaraná que eu esqueci no freezer que estourou. O freezer era aberto, e aí, cara, tinha guaraná assim, no teto, tinha guaraná em tudo que era lugar da casa. Eu já esqueci guaraná na geladeira algumas vezes, mas só dessa vez estourou. Eu não sei se você já passou por esse tipo de coisa. Talvez você olhe para mim e fale assim, Felipe, nem tudo isso aí é luta espiritual. Eu concordo com você, nem tudo é luta espiritual. Mas sempre na véspera de eventos assim, parece que essas coisas acontecem com mais frequência. Lá em casa, pelo menos assim, na casa dos meus pais também é assim, de pessoas próximas também é assim. Grande parte das pessoas aqui do nosso meio vai ao retiro para realmente buscar Deus de todo o coração, para adorar com tudo que tem, para renovar o compromisso com o Senhor. O desejo que a gente tem é voltar daquele lugar muito mais animado, muito mais motivado, para viver intensamente para a glória de Deus. Geralmente isso acontece mesmo. Por quê? A gente tem um Deus que é vivo, a gente tem um Deus que tem uma palavra que é viva, e a palavra promete para cada um de nós, olha, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Isso acontece, a gente se reúne, a gente busca e a gente recebe, a gente encontra o nosso Senhor, a quem bate a porta vai ser aberta. Quantos retiros nós já fomos, e geralmente lá a gente não ouve tantas coisas novas para a gente, muito do que a gente ouve lá a gente já ouviu em algum momento da vida. A diferença é que lá a gente está com um coração um pouco diferente. Lá a gente se propõe a colocar um pouco mais em prática do que aqui na correria do dia a dia. Se você for sincero, você vai concordar comigo. Lá a gente não faz um esforço um pouco maior. Lá a gente busca realmente mais, a gente ora mais com os nossos irmãos. O fato de já ter uma programação toda voltada para esse objetivo ajuda muito. Lá a gente tende a abrir mais o coração, a gente tende a querer mais, a desejar mais. E é por isso que muitas lutas surgem nessa preparação. O que Satanás menos quer é que nós nos aproximemos mais de Deus. Imagina só, uma igreja cheia de pessoas que buscam ser mais parecidas com Jesus, mais santas, que querem viver de acordo com o Evangelho. Satanás olha para isso e treme. O inferno treme. É por isso que ele faz de tudo para tentar atrapalhar, para roubar a paz, para tirar o nosso foco dessa preparação para o retiro. Todo mundo se prepara para esses dias e começa a perceber que esses desafios se levantam mesmo. A gente começa a ver algumas dificuldades acontecendo que realmente tentam roubar a alegria e a motivação, aquele desejo que a gente sente de querer estar lá. É por isso que o carro bate, o ar-condicionado estraga, ou começa a cair aquela goteira dentro do quarto, um familiar ou um amigo do nada fala alguma coisa mentirosa ao seu respeito, justamente para te irritar, justamente para tirar a sua paz. É por isso que, como cristãos, nós somos chamados a perseverar. Nós somos chamados a uma vida de perseverança, sabendo que a gente vai passar por provações, por dificuldades, por lutas. E a maior parte dessas coisas é de fato espiritual. A vida cristã necessita de perseverança.
Diante das tribulações, diante das provações, a palavra nos ensina não só a viver com esperança, mas também a olhar com esperança para a eternidade que virá. Essas dificuldades e lutas nos relembram que a nossa vida não pertence a esse mundo. Irmãos queridos, nós não somos daqui. A gente precisa ser relembrado disso constantemente. Eu sei que a gente já conhece essas coisas, nós já sabemos que a nossa vida não acaba aqui, nós já sabemos que o céu é o nosso lar definitivo, nós já sabemos que um dia nós veremos o nosso Senhor face a face, nós já sabemos que a vida perfeita ainda vem. A palavra dá para a gente tantas promessas, garante coisas para a nossa vida, o que diz respeito à eternidade, mas constantemente nós nos esquecemos, ou a gente não consegue aplicar todas essas coisas ao coração, como a gente gostaria, porque, sendo bem sincero, é muito difícil mesmo. É muito difícil mesmo não desanimar diante das dificuldades da caminhada cristã. É difícil mesmo não se desesperar em meio a tantas lutas. É difícil mesmo não se abater em meio a uma provação. É muito difícil esperar no Senhor em algumas situações, sabe? Ter aquela certeza, aquela convicção lá dentro de que, de fato, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, Ele realmente está no controle de todas as coisas. É difícil a gente ser constante sempre, ainda que a gente queira isso. É muito difícil a gente ser santo o tempo inteiro. Especialmente em momentos assim, como esses que a gente está vivendo agora, de preparo para um retiro, que em geral fazem com que as lutas se intensifiquem contra a nossa vida. Quantas lutas a gente tem enfrentado? Eu poderia falar da minha própria vida, da minha família. A gente tem ouvido relatos de lutas imensas aqui no meio de famílias dessa igreja. Pessoas que têm passado por muitas dificuldades nesse tempo e às vezes nem percebem que isso pode ser o inimigo tentando roubar a paz e tirar o foco do nosso coração. É por isso que eu queria ler então um texto que ajuda a gente nesse momento a perseverar. Um texto que ajuda a gente a não desanimar diante das dificuldades. O texto que vai ensinar a gente a esperar no Senhor com confiança, tendo a certeza da promessa que Jesus nos faz da eternidade. Eu queria ler junto com vocês, meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 16 ao 18. Vamos ler? O apóstolo Paulo diz assim para os seus irmãos: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Esse é um texto de encorajamento. Esse é um texto que é daqueles textos que a gente se depara numa leitura, numa devocional, e a gente se sente mais animado, mais motivado. Ele aponta a gente para a eternidade, nos faz lembrar ou relembrar da certeza da vida eterna. É um trecho que vai ensinar para a gente que todos nós passamos por momentos difíceis, de desânimo, de desgaste, de provações, mas a nossa vida aqui, irmãos, não é o fim. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, da mesma forma, do mesmo jeito que as coisas que a gente vê são temporais, são passageiras, essas lutas e provações que a gente enfrenta também são, graças a Deus por isso. E em comparação com a eternidade, essas coisas, essas provações são muito pequenas, são completamente menores, inferiores, insignificantes, perto desse peso de glória daquilo que é eterno. O que são essas lutas aqui que a gente enfrenta no nosso dia a dia, perto daquilo que Jesus tem para cada um de nós eternamente? É isso que o apóstolo Paulo está ensinando, é isso que ele está escrevendo para os seus irmãos. E aí a gente vai aprender como que a gente passa então por essas tribulações, como que a gente vai lutar contra todas essas coisas, olhando para o que é eterno,
olhando para aquilo que não se vê, lembrando das promessas que Jesus fez para mim e para você. É assim que a gente vence essas dificuldades. Qual o contexto desse trechinho que a gente acabou de ler aqui essa noite? No capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo vem descrevendo o que ele estava vivendo enquanto pregava o Evangelho. Irmãos, ele estava passando por muitas lutas, por muitas provações por causa do Evangelho. Não eram lutas e provações da vida, do dia a dia, das escolhas difíceis, não. Era por causa do Evangelho. Os sofrimentos que ele e os seus companheiros sofriam pelo Evangelho eram muito grandes, embora eles sempre se sentissem sustentados. E aí ele vai dizer que a esperança da glória eterna, a esperança da vida eterna, era capaz de impedir que eles desanimassem diante dessas aflições, diante dessas dificuldades, dessas provações. Aqueles irmãos lá do primeiro século sabiam que Cristo tinha ressuscitado e que essa ressurreição era o direito e a garantia da ressurreição deles também. Por isso que, um pouquinho antes, no versículo 14, do mesmo capítulo 4, o apóstolo Paulo vai escrever: aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Irmãos, é por isso que a gente entender a doutrina da ressurreição e a doutrina da união com Cristo, isso é algo importantíssimo, fundamental para a nossa vida, porque nós nos unimos a Cristo na nossa conversão, que nós podemos dizer que nós ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. Nós nos unimos a Cristo, e porque Ele venceu a morte, nós também vamos vencer, e isso é o que gera toda essa esperança, isso é o que vai ajudar esses irmãos, no momento de luta, de provação, a passar por todas essas coisas. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: a certeza dessa ressurreição que a gente vai ter no último dia, isso é tão forte, eles têm uma convicção tão grande disso, que isso é suficiente para nos reanimar no dia do sofrimento e até mesmo diante da morte. Se a gente, em algum momento, passar por esse risco de morrer por amor a Cristo, a esperança da vida e da felicidade eternas era o que fortalecia e consolava o coração, não só de Paulo, mas de todos aqueles crentes lá do primeiro século. E é com isso em mente que o apóstolo Paulo então vai escrever: por isso não desanimamos. É por isso que a gente não desanima, porque a gente tem um Salvador, a gente tem um Deus, a gente tem um Senhor que ressuscitou e venceu a morte, e hoje nós estamos unidos a Ele. A gente vai ressuscitar também, irmãos, a gente vai viver eternamente também. Por isso a gente pode dizer, ainda que pareça que o mundo à nossa volta esteja o caos, nós podemos não desanimar. Por isso, não desanimamos. Aquilo que às vezes a gente considera difícil, cansativo, pesado, longo, doloroso, pela fé, se torna muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais leve, curto, somente momentâneo. O peso de qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer provação temporal aqui nesse mundo caído é muito leve se a gente comparar com o peso da glória do porvir e que vai durar eternamente. Essas coisas são difíceis, mas elas vão passar em algum momento, elas vão acabar, elas são temporais, mas aquilo que Jesus Cristo nos promete, que a gente pode se agarrar, isso vai durar para sempre. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Nós, como cristãos, vamos participar disso. E se o apóstolo Paulo chamou essas coisas de leves e momentâneas, provações que ele passou que realmente foram tão pesadas, tão fortes, tão frequentes, quão pequenas devem ser as nossas dificuldades. E aí ele vai terminar esse trecho encorajando, então, aqueles irmãos a olharem para as coisas que não se veem, para a eternidade, para a vida eterna. Aqui, nesse mundo, é a fé que vai manter cada um de nós firmes até o fim. Querido irmão, querida irmã, você tem se sentido atribulado ultimamente? Nesse tempo de preparação para o retiro? Você tem sentido que as lutas estão mais intensas? Você tem se sentido cansado, sobrecarregado, ou até mesmo sozinho, nos piores momentos?
quando a gente analisa a palavra de Deus, sob essa perspectiva das dificuldades que a gente pode enfrentar na nossa caminhada com Cristo, se a gente não aprender a olhar para a eternidade com esperança, nós não vamos conseguir seguir. Vai ser difícil demais. Se a gente não aprender a olhar com esperança para aquilo que não se vê, para aquilo que é eterno, a gente de fato vai se sentir frustrado, cada vez mais cansado, com aquela sensação de que eu não consigo, está difícil demais. A primeira coisa que a gente precisa entender nesse trecho que a gente leu, é a primeira lição que eu quero destacar aqui nessa noite. Aqueles que amam e vivem por Jesus também passam por tribulações. Irmãos queridos, aqueles que amam a Jesus, aqueles que já entregaram os corações para Jesus, também passam por tribulações, por dificuldades, por lutas. Todos os cristãos passam por lutas. A vida cristã não é uma vida cor-de-rosa, não é uma vida cheia de utopia, cheia de alegria somente, não é uma vida de bênçãos a todo momento. Tudo sempre é perfeitinho quando você conhece o Senhor. Não é assim. Não é assim. A gente ainda vive no mundo caído, ainda que a gente tenha a nossa natureza regenerada, a gente ainda luta contra os efeitos do pecado em nós. Infelizmente tem muita igreja falsa por aí que ensina isso. Para de sofrer. Faz aqui uma oferta de tantos mil e você vai ter prosperidade sobre a sua casa. Você só está vivendo tal coisa porque você está... Irmãos, isso é mentira, e essas igrejas sabem que isso é mentira, e Deus um dia vai cobrar de cada um desses pilantras. A gente olha para a palavra, a gente vê que crentes em Jesus passam por dificuldades, passam por provações, passam por tribulações. A gente acabou de ler, olha, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o apóstolo Paulo está falando, por isso a gente não desanima, a gente tem uma promessa maravilhosa da vida eterna, a gente vai viver para sempre com o nosso Senhor. Por isso a gente não desanima, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste. Eu sei que essa é uma verdade um pouco difícil da gente aceitar. É difícil mesmo, irmãos. Eu falo por mim. Porque enquanto a gente passa por dificuldades um pouco menores, um pouco mais tranquilas de suportar, a gente até consegue entender isso, a gente até meio que aceita essas provações que vêm de Deus e tal. O problema, de verdade, é quando a gente começa a enfrentar algo maior, algo que é inesperado, que estava fora dos planos. Quantas vezes eu questionei a Deus em alguns momentos mais críticos da minha vida? Quantas vezes eu me virei para o Senhor e falei com sinceridade, Senhor, por que você está deixando isso acontecer comigo? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Quantas vezes eu me entrego por você? Quantas vezes eu busco a você? Olha quantas coisas eu faço por você, Senhor. Por que você está deixando isso acontecer comigo? Parece que a gente se sente desprotegido. Mas, irmãos, as dificuldades da nossa vida fazem parte dos propósitos de Deus. A gente precisa aprender e entender que os crentes passam por tribulações, os crentes passam por dificuldades, os crentes têm problemas. E por favor, deixa eu abrir um parênteses aqui, a ideia aqui não é exaltar o sofrimento, como se para a gente ser santo, para a gente ser irrepreensíveis, a gente tivesse que necessariamente sofrer, não é essa ideia. Tipo assim, você tem que sofrer uma penitência para você chegar mais perto de Deus, ou aquela coisa de autoflagelo. Quanto mais eu sofrer, mais eu estou perto de Deus. Não é isso, irmãos. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui também. O que a gente está falando é o fato da gente passar por dificuldades na caminhada, faz parte da vida. Faz parte da vida cristã. A gente vai passar por dificuldade. Tudo o que acontece na nossa vida, acontece para a glória de Deus. É por isso que a gente pode aprender o que a gente aprende lá em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Considere no seu coração que, em muitos casos, Deus quer ensinar algo a você no meio dessas tribulações, ou então tratar o seu coração. Hudson Taylor dizia que aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é mais importante do que sair dela. Aprender aquilo que Deus quer nos ensinar em meio às circunstâncias tão ruins e desfavoráveis é muito mais importante, irmãos, do que a gente não passar por essas coisas.
Paulo viveu na pele essa verdade. O nosso irmão viveu isso na sua vida, de verdade, no seu dia a dia. Quando ele diz para os seus irmãos lá em Corinto, para eles não desanimarem, ele não estava usando palavras vazias, só para tentar encorajar aquelas outras pessoas, enquanto ele mesmo estava desanimado, não. Ele passou por coisas tão terríveis, que em alguns momentos ele achou até que ele morreria. Ele mesmo escreve isso no verso 8 do capítulo 1 da segunda carta, 2 Coríntios 1:8. Ele diz: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Ele fala isso para os seus irmãos. A gente achou que a gente ia morrer. O próprio apóstolo Paulo escreve, na mesma carta, capítulo 11, versos 24 a 27, tantas coisas que ele sofreu por amor ao Evangelho. Ele vai dizer: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Esse irmão aqui sabia o que era sofrer pelo Evangelho. Ele sabia o que era sofrer por amor a Cristo. Quando ele escreve para os seus irmãos, quando ele quer encorajar aqueles crentes a não desanimarem, ele estava falando sério. Não era uma palavra de autoajuda, de motivação simplesmente, não era isso não, irmãos. Ele passou na pele todas essas coisas. No capítulo 4, desse trecho que a gente leu, o próprio apóstolo começa falando que ele não desanima pela esperança que ele tem. Ele não está falando de um pensamento positivo não, irmãos. Tipo assim, pensa positivo, não pensa de uma forma negativa diante das coisas difíceis da vida, não. Ele não está falando isso, não. Ele não desanima, apesar das circunstâncias, porque a sua esperança em Cristo é real. Ele realmente espera pela eternidade. Irmãos, vocês estão me acompanhando aqui? Ele realmente tem convicção mesmo. Ele tem a certeza de que ele vai ressuscitar para a eternidade com Cristo. Por isso ele pode falar: cara, ainda que eu sofra todas essas coisas, eu posso dizer, não desanimem. É a esperança do Evangelho, é a esperança do que Cristo fez por cada um de nós, que pode manter a gente de fato firme, encorajado, ainda que a gente passe por muitas lutas. Irmãos, isso é real, isso precisa ensinar para mim e para você, que a nossa Bíblia é verdadeira. Você crê desse jeito quando você lê, cada palavra que você lê. Você ama Jesus desse jeito, irmãos. Embora o seu corpo esteja enfraquecido por causa dos sofrimentos que ele suportou, o seu espírito está ileso, está forte, está animado. É assim que a gente vai para o retiro, amém? É assim que a gente vai, com o coração cheio de expectativa, cheio de vontade. Ainda que alguma coisa muito inesperada aconteça, enquanto a gente estiver vivendo nesse mundo caído, a gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por desânimos, a gente vai ter tristezas que vão tentar nos impedir. Mas, irmãos, isso não é o fim. Isso não é no fim, e a boa notícia é: a nossa vida não acaba aqui. É a segunda coisa que eu quero destacar, a segunda lição: a nossa vida não acaba aqui. Apesar dos desgastes, apesar das lutas, das dificuldades, a gente vai ler que o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. A gente tem essa excelente notícia, a gente tem uma notícia maravilhosa. Apesar da gente passar por tribulações, por dificuldades, por lutas, a gente pode ter certeza de que a nossa vida não termina dessa forma. A nossa vida não termina em sofrimento. A nossa vida não termina em dores, irmãos.
A melhor notícia é essa: a nossa vida não acaba aqui. A nossa vida não acaba aqui. O apóstolo Paulo ensina justamente a enfrentarmos as lutas do dia a dia, tendo em mente a verdade da eternidade, ainda que a gente corra risco de vida. Ele vai dizer no verso 18: não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Uma vez que a gente tem a esperança dessa bênção, a gente tem que viver todos os dias com os olhos fixos naquilo que é eterno. A gente precisa aprender a olhar fixamente para aquilo que é eterno, para aquilo que realmente vale a pena. A nossa vida aqui nesse mundo, irmãos, é muito curta, é muito pequena, é muito breve, é muito frágil. Comparado à eternidade, a nossa vida é um sopro. Eu amo essa linguagem poética do salmista, a nossa vida é como um sopro. Isso não significa que os nossos sofrimentos não importem para Deus. Muito pelo contrário. Ele se importa tanto que Ele se entregou pessoalmente para acabar com todos esses sofrimentos em Jesus. Deus se importa tanto com aquilo pelo que você tem passado, que Jesus veio para dar a vida no seu lugar, para que você viva eternamente, sem mais dor, sem mais tristeza, sem mais angústia. A promessa de Deus para nós é uma eternidade assim, sem mais sofrimento. Por isso a gente pode ler lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 21:4, que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Na eternidade a gente não vai ter mais as dificuldades que a gente tem aqui, não vai mais existir desânimo, não vai mais ter tristeza, não vai mais existir desafeto, hipocrisia, egoísmo, inveja, não vai ter mais pecado, aleluia por isso. Glórias ao nosso Deus. Diante dessa esperança, a gente é encorajado a colocar todas essas promessas em mente, quando a gente estiver passando por momentos difíceis. Irmãos queridos, a nossa vida não acaba aqui. A nossa vida não acaba aqui. Quais são os nossos desafios, então? Primeira aplicação: não deixe as tribulações desanimarem o seu coração. Não deixe as tribulações desanimarem o seu coração. Lembra o que a gente falou aqui agora há pouco? Os crentes passam por tribulações. Todos nós passamos por lutas. Isso é uma certeza. Você não está sofrendo sozinho, irmão, irmã. Você não está sofrendo sozinho. Não deixe o diabo roubar a sua paz com mentiras, dizendo que você não deveria sofrer por amar a Jesus. Eu sei que a gente tem essa tentação de questionar: Senhor, por que você está deixando essas coisas acontecerem comigo, com a minha família? Por que essas coisas estão acontecendo lá no meu emprego, Senhor? E aí Satanás pega isso e vem falar assim: ele deveria estar cuidando de você, não é? Parece que ele não se importa. Ele não se importa. Isso é mentira de Satanás. Ele se importa tanto que em Jesus nós temos a certeza disso. Ele ama a cada um de nós. Muitas vezes eu caí nesse engano, eu passei por lutas e dificuldades e eu questionei a Deus, eu fui sincero com Deus, eu falei: Senhor, por que você deixou isso acontecer? Jesus nunca enganou a nenhum de nós falando que a vida seria fácil. Ele ensinou que essas coisas aconteceriam. João 16:33, ele mesmo diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus deu para a gente a certeza de que, ainda que a gente passasse por dificuldade e provação, Ele estaria perto. É isso que a gente precisa. Ele venceu o mundo. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é passar por tribulação. Ele sabe o que é passar por dificuldade. Ele com certeza sabe tudo o que você tem passado. Ele sabe o que tem acontecido na sua vida, na sua história. Ele sabe e Ele te ama. Qual é a palavra dele para a gente nesses momentos? Coragem.
Não é uma palavra vazia, não é uma frase de efeito, não é uma frase de um coach aqui querendo reanimar as pessoas. Não, é algo de alguém que passou coisa muito pior do que a gente, que agora pode olhar para a gente e falar: olha o quanto eu te amo, eu vou te salvar, eu vou te levar para a eternidade. Coragem, toda essa dificuldade já está acabando, toda essa provação já está passando, fique firme. A nossa forma de reagir às dificuldades vai mostrar o tamanho da nossa maturidade espiritual. A criança, quando ela é contrariada, ela fica desesperada, ela chora, esperneia, ela não gosta de aceitar aquilo. Isso é coisa de criança, de gente infantil, quando é contrariada de fato. A maturidade, ela se mostra na forma como a gente lida com essas situações do nosso dia a dia. Quando a gente cresce, a gente tem um pouco mais de sabedoria e inteligência para lidar com essas situações mais difíceis. Nós precisamos aprender com isso, irmãos. Nós precisamos amadurecer. Você tem se sentido desanimado ultimamente? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Por isso a gente não desanima. Você tem sentido que as lutas estão muito difíceis? Você tem ficado sem vontade de orar diariamente, pedindo a Deus forças para viver? Ou então de participar do reino, servindo e adorando com alegria? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Por isso nós não desanimamos. Por isso nós não desanimamos. E olha que eu nem estou perguntando aqui quem foi açoitado essa semana por ter pregado o Evangelho. Eu nem perguntei aqui quem foi apedrejado essa semana porque ama Jesus. Eu também nem perguntei aqui quem foi preso essa semana porque estava com a Bíblia debaixo do braço. As nossas lutas são muito menores, irmãos. Sinceramente, é só um carro que quebra. O que é um carro? É só um ar-condicionado que falha ou começa a pingar dentro do quarto. É só uma ida inesperada para o hospital. Faz parte, irmãos. É claro que é difícil. É claro que a gente não quer passar por essas coisas. Mas faz parte. Faz parte. A gente deve aprender a não desanimar diante das dificuldades da vida. Não de qualquer forma, mas sabendo que a nossa vida não acaba aqui. A segunda aplicação: nunca se esqueça da eternidade. Nunca se esqueça da eternidade. A melhor forma de passarmos pelas lutas do nosso dia a dia é tendo a certeza de que a nossa vida realmente não acaba aqui. A gente precisa confiar nos ensinamentos da palavra de Deus de que essa vida é temporária e curta. Irmãos, a Bíblia, ela é de verdade, irmãos. Essas coisas precisam realmente mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de acordar de manhã, a nossa forma de dormir, de lidar com as pessoas perto de nós. A Bíblia é de fato uma verdade para você, porque se for, a gente precisa trazer isso para o coração, isso precisa trazer mudança. Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósitos, ele escreveu uma coisa que eu nunca mais esqueci. Não terão passado 2 segundos na sua entrada no céu, sem que você pense: por que eu fui dar tanta importância a coisas temporárias? Onde eu estava com a cabeça? Por que eu gastei tanto tempo, tanta energia e preocupação no que não iria durar? A gente precisa acreditar que a gente tem um Deus poderoso que governa todas as coisas. Ele governa todo o universo. Ele tem todas as coisas no controle das suas mãos. Muitas vezes vai ser difícil, sim, vai ser cansativo, vai ser angustiante, mas Ele vai estar lá com a gente, Ele vai estar do nosso lado. Viver dessa forma é viver com maturidade. C.S. Lewis dizia que, se você ler a história, vai descobrir que os cristãos que mais fizeram para o presente mundo foram aqueles que mais pensaram no mundo que virá. É porque os cristãos deixam de pensar no outro mundo que se tornam tão ineficazes neste. Irmãos, isso é real.
Se a gente olhar para a história, as pessoas que realmente fizeram a diferença, que foram bênção para a igreja de Cristo, foram aquelas que ansiavam pela eternidade, foram aquelas que tinham como seu maior desejo o céu, olhar face a face o nosso Salvador. É quando a gente para de desejar isso, é quando a gente para de olhar para a eternidade, que a gente começa a viver uma vida completamente irrelevante e insignificante. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. E se Deus quiser te levar nessa madrugada, o que você fez pelo seu Salvador? Que legado você tem deixado nesse mundo? Você entende, meu irmão, minha irmã? Isso precisa confrontar o nosso coração mesmo. A gente deve sempre ter em mente a eternidade. Eu quero concluir, o retiro está aí. Falta menos de 3 semanas. Muitas lutas já estão surgindo, outras ainda vão surgir essa semana, talvez nas próximas. Fique atento. Essas coisas não são coincidência. Fique atento, são lutas. Se apegue às verdades eternas. Lembre que a palavra diz que a nossa morada está lá no céu. Essa vida aqui é passageira. Se você perder alguma coisa, deixa aquilo lá se perder, não tem problema. Jesus passou por todo tipo de tribulação para que nós o tivéssemos sempre por perto, para que nós pudéssemos viver com esperança, para que nós pudéssemos ter a certeza da eternidade. Irmãos, não banalizem isso, não diminua essa preciosidade, não diminua a preciosidade daquilo que Jesus conquistou por mim e por você. Ele nos ama assim. A nossa vida aqui nesse mundo só vale a pena se for para Cristo e o seu reino. Você quer se manter firme? Olhe para Jesus e se lembre da eternidade. Lembre o que Jesus fez por você, lembre o que Jesus sofreu por você. Não se esqueça da brevidade da vida, no fim vai ter valido a pena. E esse retiro vai ser maravilhoso para a glória de Deus, amém? Continue a preparação do seu coração, continue jejuando, continue orando às 15 ou 21 horas, continue lendo o livro de Atos com todos os irmãos aqui da igreja. É normal um crente passar por dificuldades. O que a gente vai fazer no meio delas é o que vai mostrar o quanto nós amamos Jesus. Não desanime, não desanime. Jesus venceu, Ele fez isso por todos nós. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. É por isso que a gente aprende a olhar para aquilo que não se vê, para aquilo que é eterno. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela enche o nosso coração mesmo de esperança e a gente quer viver de acordo com ela, Deus. De verdade, Senhor, a gente sabe que a Tua palavra é vida para cada um de nós, ela é verdadeira, Senhor, ela pode realmente transformar toda a nossa história. Então faz essa obra no coração de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, faz isso no meu coração, faz isso nessa igreja, faz da Oceânica uma igreja viva, cheia da presença do Teu Espírito, Senhor, que a gente olhe para a eternidade, que a gente queira Jesus mais do que qualquer outra coisa, Senhor. Você é o que existe de mais valioso em toda a história, Deus. Que a gente viva assim todos os dias da nossa vida. Por favor, ajuda cada um de nós. Ajuda, Senhor. Transforma o nosso coração para a glória do Teu nome, Deus. Amém e amém.